Você acordou hoje, mas o cansaço acordou junto. Não foi só no corpo, foi na alma. Talvez você tenha conseguido dormir, talvez nem isso. Mas, quando abriu os olhos, o peso ainda estava lá. Um peso que ninguém vê, um peso que não aparece no espelho, mas que acompanha você desde que o dia começa. Existe um tipo de cansaço que não melhora com descanso. Um cansaço que vem da repetição, da espera, do silêncio. Talvez você esteja cansado de tentar ser forte, cansado de acreditar mais uma vez, cansado de ouvir que vai passar, quando parece que nunca passa. Você não desistiu de Deus, mas está cansado de lutar. E isso não te faz fraco, te faz humano. Você continua funcionando, continua cumprindo suas responsabilidades, continua fazendo o que precisa ser feito. Mas por dentro, algo está se desgastando. Talvez você esteja cansado de começar de novo, cansado de juntar forças que parecem nunca ser suficientes, cansado de carregar um peso que ninguém mais percebe. E o que mais dói não é a dor em si, é o silêncio. Silêncio nas respostas, silêncio nas mudanças, silêncio nos dias que parecem iguais. A Bíblia não foi escrita para pessoas que nunca se cansam. Ela foi escrita para pessoas no limite, para pessoas feridas, para pessoas que precisavam de esperança quando tudo parecia perdido. O livro de Lamentações nasceu da dor, nasceu do choro, nasceu da ruína. E é exatamente ali, no meio do lamento, que Deus revela algo poderoso, algo que não depende das circunstâncias, algo que não depende do seu estado emocional. Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23 dizem: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Renovam-se cada manhã. Isso significa que ontem não te destruiu, mesmo que tenha doído, mesmo que tenha pesado, mesmo que tenha marcado. Se você acordou hoje, é porque as misericórdias do Senhor já estavam reservadas para você. Você não chegou atrasado. Você não foi esquecido. Você não está fora do plano. O que te mantém de pé não é a sua força, é a fidelidade de Deus. E essa fidelidade não falha quando você se sente fraco. Ela se manifesta exatamente aí. Deus não prometeu que a caminhada seria leve todos os dias, mas prometeu que você não seria consumido por ela. Quando a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, ela não está falando de emoção, está falando de sustento. Porque há dias em que você acorda sem vontade, sem ânimo, sem expectativa, e mesmo assim, algo dentro de você continua seguindo. Isso não é acaso, isso é misericórdia. Deus não trabalha com reservas longas para a alma, Ele trabalha com renovo diário. Porque o que sustenta você hoje não é o que vai sustentar amanhã. E isso não é crueldade, é cuidado. Se Deus te desse forças para o mês inteiro, você confiaria no mês inteiro. Mas quando Ele te dá força para hoje, você aprende a confiar todos os dias. O renovo diário nos mantém vivos espiritualmente, nos mantém sensíveis, nos mantém dependentes. Muitas pessoas confundem renovo com empolgação. Mas renovo não é sentir algo forte. Renovo é não desistir quando tudo em você quer parar. É levantar mesmo cansado. É continuar mesmo sem entender. É obedecer mesmo sem sentir nada especial. Tem dias em que o maior sinal de fé não é louvar alto. É simplesmente permanecer. Você não está fraco porque está cansado. Você está cansado porque tem caminhado. E Deus vê isso. Ele vê cada noite mal dormida, cada pensamento silencioso, cada oração curta, cada suspiro pesado. E mesmo assim, Ele continua renovando as suas misericórdias sobre você. O problema é que muitos esperam sentir algo para acreditar que Deus está agindo. Mas Deus não trabalha baseado no que você sente. Ele trabalha baseado em quem Ele é. A fidelidade de Deus não muda quando o seu ânimo muda.
Ela não oscila conforme o seu humor. Ela não diminui quando a sua fé parece pequena. Ela permanece. Talvez você esteja esperando uma grande resposta, uma grande mudança, uma virada clara. Mas Deus, muitas vezes, trabalha no invisível. Enquanto você acha que nada está acontecendo, Ele está sustentando você para não desistir. E isso já é milagre. Se você ainda está aqui, ouvindo essa palavra, respirando, seguindo, mesmo cansado, é porque o renovo já chegou. Talvez não como você esperava, mas exatamente como você precisava. O renovo de Deus nem sempre tira o peso do dia. Às vezes, Ele só te dá forças para atravessá-lo. E isso basta. Porque atravessar não é fracasso. Fracasso seria parar. E Deus não te trouxe até aqui para te abandonar no meio do caminho. Talvez o que mais esteja te cansando não seja a situação em si, mas o esforço constante de tentar dar conta de tudo sozinho. Existe um desgaste silencioso que vem quando você sente que não pode parar, não pode falhar, não pode demonstrar fraqueza. Você ora, mas continua fazendo força. Você crê, mas continua carregando o peso, como se tudo dependesse de você. E isso cansa. Deus nunca pediu que você fosse autossuficiente. Ele pediu que você fosse dependente. O problema é que, com o tempo, a gente aprende a sobreviver. E sobreviver não é o mesmo que descansar. Você aprende a seguir no automático, a acordar, trabalhar, resolver, responder, dormir e repetir tudo de novo. Mas a alma vai ficando pesada. O renovo de Deus começa quando você para de exigir de si mesmo aquilo que só Deus pode sustentar. Quando você aceita que há limites. Quando você reconhece que não consegue tudo. Quando você admite que está cansado. Isso não é derrota. Isso é honestidade. Deus trabalha melhor com corações sinceros do que com pessoas tentando parecer fortes o tempo todo. Talvez hoje você precise mudar a sua oração. Em vez de pedir mais força, pedir descanso. Em vez de pedir respostas, pedir paz. Em vez de pedir controle, pedir confiança. Porque há momentos em que a maior demonstração de fé é parar de lutar contra o que você não pode mudar agora. Você não precisa resolver tudo hoje. Você não precisa entender tudo hoje. Você não precisa vencer tudo hoje. Você só precisa atravessar o dia. E para isso, Deus já liberou misericórdia suficiente. O renovo de hoje não é para te transformar em outra pessoa. É para te manter de pé como você está. Talvez você esteja decepcionado consigo mesmo por ainda se sentir cansado. Mas Deus não está decepcionado com você. Ele sabe exatamente o quanto você já caminhou, o quanto já suportou, o quanto já permaneceu. O fato de você ainda estar aqui é prova de que o renovo está funcionando, mesmo quando você não percebe. A fé madura não é aquela que nunca se cansa, é aquela que continua mesmo cansada. Deus não mede sua fé pela intensidade das suas emoções, mas pela sua decisão de permanecer confiando. Mesmo quando o coração está pesado, mesmo quando a mente está confusa, mesmo quando o corpo pede pausa. Se hoje você só consegue dar um passo, esse passo é suficiente. Deus não te apressa, Ele te sustenta. E amanhã, quando o dia nascer de novo, o renovo virá outra vez. Não porque você merece, mas porque Ele é fiel. Talvez você tenha chegado até aqui se perguntando: quanto tempo ainda vai precisar aguentar? Quanto tempo essa fase vai durar? Quanto tempo esse cansaço vai permanecer? Essas perguntas são humanas. Deus não se assusta com elas. O que Ele faz é sustentar você enquanto as respostas não chegam. A Bíblia não diz que as misericórdias do Senhor acabam quando o dia é difícil. Ela diz que elas se renovam a cada manhã. Isso significa que, independentemente de como você acordou hoje, Deus já tinha preparado sustento suficiente para você atravessar esse dia. Não para resolver tudo, mas para não desistir. Talvez você esperasse acordar animado, cheio de fé, cheio de forças, mas acordou cansado. E mesmo assim, Deus continua fiel. A fidelidade de Deus não depende da sua disposição.
ela não depende do seu ânimo. Ela depende do caráter dele. E o caráter de Deus não muda. Se hoje você conseguiu levantar, mesmo sem vontade, isso já é renovo. Se você conseguiu seguir, mesmo arrastando os pés, isso já é misericórdia. Se você conseguiu permanecer, mesmo sem entender, isso já é fidelidade em ação. Deus não trabalha apenas nos dias bons. Ele trabalha principalmente nos dias difíceis. Porque é nesses dias que você aprende que não vive apenas de força, mas de graça. Talvez o maior erro seja achar que renovo é sentir algo diferente. Às vezes, renovo é apenas não parar. É continuar respirando, continuar confiando, continuar caminhando, mesmo devagar. O ontem não define o hoje, e o hoje não define o seu fim. Se Deus te trouxe até aqui, Ele não vai te abandonar agora. O mesmo Deus que sustentou você ontem é o Deus que está sustentando você hoje. E amanhã, quando o dia nascer de novo, as misericórdias dele vão se renovar mais uma vez. Não porque você foi forte, mas porque ele é fiel. Talvez você ainda não veja saída, talvez ainda não veja resposta, mas você pode descansar sabendo que não está sendo consumido, você está sendo sustentado. E isso é suficiente por hoje. Levante-se com a certeza de que você não está sozinho, de que o cansaço não venceu, de que a fidelidade de Deus continua intacta. Hoje há renovo, hoje há misericórdia, hoje há sustento, e enquanto houver manhã, haverá fidelidade.